Hello, guys! Voltei aqui para a segunda parte da live com o Elbert. Inclusive, vai estar na descrição o Instagram dele, tá, gente? Mas vamos lá. A gente vai terminar aquela explicação do TH, porque ele vai explicar de forma muito didática, muito lúdica até, como funciona a pronúncia desse TH. Quando ele vai ser vozeado? Quando ele vai ser não vozeado? Qual é essa diferença? Vocês devem estar curiosos, né? Além do mais, tem a pronúncia do R, que a gente aprende muito. Ah, é o R fraco. Não, ele vai conseguir explicar exatamente todas essas diferenciações. Inclusive, como diferenciar um grande erro que nós temos, que é confundir a pronúncia do T com a do TH. Sim. Além do mais, tem questão de sotaque. Sotaque, Leandra, é um problema? Não é um problema. Mas tudo existe um limite. Até que ponto esse sotaque não prejudica na nossa pronúncia do inglês? E a gente vai discutir tudo isso. Então não perca, essa live tá simplesmente... A segunda parte é imperdível, assim. A gente vai falar sobre function word, content word, na questão de compreensão do inglês. É muita coisa, gente. Por isso que ela é tão longa. Assistam tudo que vocês não vão se arrepender, ok? Assistam aí. Quando a gente coloca num contexto, fica mais fácil de você pegar do que a pessoa está falando. Então é isso que a gente fala primeiro, de pensar no contexto. Segunda coisa, quando você começa... O que eu estou tentando trabalhar, e aí pode me seguir lá, tem muitas dicas, que eu tento te mostrar o seguinte: apesar de existir vários sotaques, apesar da gente ter o inglês americano, o inglês britânico, o inglês dentro do americano ter diferentes sotaques, a gente tem um limite dessas trocas. Porque é igual eu vou falar assim, ó, palavras no português. A gente pode falar uma palavra de várias diferentes. Eu posso pegar uma palavra e falar, por exemplo, verdade, verdade. Se for uma pessoa do Nordeste, fala verdade. Se for uma pessoa mais do Sul, vai falar verdade. E aí, isso é sotaque. Mas ela nunca vai falar verdade. É verdade ou verdade. Exatamente. Tem um limite. E é isso que é legal, porque quando a gente vai conhecendo esses símbolos fonéticos, a gente começa a perceber assim, ó, o inglês americano vai usar mais esse... Então, por exemplo, o inglês americano vai usar mais vogais abertas, o inglês britânico mais vogais fechadas, mas você não vai fugir daquilo. Então, isso que é legal. Hoje, eu não consigo fazer o inglês britânico porque não é a minha realidade. Eu aprendi o inglês americano, eu escuto o inglês americano todo dia. Mas eu escuto o inglês britânico, eu sei tudo que eles estão falando. Né? Então, a dica que eu te dou é treinar bastante o listening, treinar esses sons que são próximos. Tem algumas dicas que eu vou deixar aqui para vocês no final, de alguns sites que a gente consegue fazer isso. Então, treinar esses sites, e isso vai te ajudar demais e a abrir o seu ouvido para essas diferenças, tá? Tá, a pergunta da Tami. É isso. Ela falou sobre os sons do TH para criança que estão na parte de alfabetização. Eu não sei, para os meus alunos a gente fica brincando que vamos babar. Eu brinco, vamos babar, coloca ali a língua entre os dentes e fica fazendo. Porque o som do TH, ele basicamente são dois, que são os vozeados e os não vozeados, né? Então, os não vozeados é aquele som que o ar passa e não faz som, porque é como se fizesse um S, vamos dizer assim, né? Tipo, tu faz... Então, não sai aquele som. Deixa eu dar uma dica. Pra esse som... porque o cara é fonoaudiólogo, então vou deixar com ele. Uma coisa assim, é engraçado, um dia eu postei uma coisa aqui no meu Instagram, um amigo meu falou assim: ô Elvis, você tem muito aluno criança? Aí eu falei, por que ele? Às vezes você fala, parece que você tá falando com criança. Eu falei assim, não, desculpa, gente, eu tenho que me policiar, porque eu tinha tanto paciente criança que eu tô falando com adulto, mas a gente eu gosto muito do lúdico, pra gente entender. Então, quando eu tô trabalhando com sons, eu falo assim, olha, desassocia aquilo da letra. Então, o TH, se a gente for falar, o som do TH, peraí, depende da palavra. O TH pode ser, inclusive, Tailândia escreve com TH, não é nem, né? Então, o inglês a gente não vai associar muito com letras. Eu gosto de fazer assim, tá, o famoso TH, o encontro consonantal, ele pode ter vários sons. 3, vamos dizer aí. O som do próprio T, que não é o mais comum, ou esses outros dois sons. Quais são esses outros dois sons? Nós não temos esse som no inglês, no português. E aí, esse som, ele é um fonema interdental. O que é isso? Ele é um fonema fricativo interdental. É um som que é vibrante
entre os dentes. Então, eu sempre ensino, faz para mim primeiro o som do S. Agora eu vou fazer esse mesmo som do S com a língua entre o dente. Esse é o som fonema desvozeado, Ótimo. interdental. Só que ele tem um par. Normalmente os fonemas eles andam em pares e eu tenho o par vozeado. O que é esse par? É o mesmo som com a mesma estrutura anatômica, só que vozeado. Então eu coloco a língua entre o dente também e vou fazer agora o som do Z. Então a palavra thank you é desvozeado. E é legal o seguinte, Leandro. Para as pessoas, eles não sabem o que é vozeado e desvozeado. Então, eu também tenho que explicar. Um som vozeado é que eu tenho vibração de prega vocal. Um som desvozeado é o que eu tenho, que eu não tenho vibração de prega vocal. Então, eu trabalho esse lúdico com os meus alunos. A Lud está aqui, é minha aluna. A gente sempre faz, ó, vamos lá, Lud, põe a mão aqui. Desvozeado. Ó, senti vibração de prega vocal. Vozeado. Por que é importante eu saber esse desvozeado ou vozeado? Porque um único vozeado ou desvozeado pode mudar uma palavra. Eu posso mudar né? A gente tem palavras que a gente chama de pares mínimos, que é a única coisa que vai mudar ali naquela palavra é o vozeamento ou não de um fonema. Então, por exemplo, palavras com TH vozeado. Them, this, that. Agora, fonemas com TH desvozeado. Thank you, Beth. Eu tenho, pode estar tanto no início quanto no fim ou no meio de uma palavra. Então, é dessa maneira que eu gosto de explicar. E muitas pessoas vêm com essa vergonha de colocar a língua entre o dente. Mas o fonema, ele é interdental. Eu não vou fazer ele sem ter língua entre o dente. É a classificação. Albert, deixa eu te perguntar. Desculpa, deixa eu te perguntar. Porque uma das formas que eu tento explicar, principalmente com o vozeado, é porque quando a gente faz isso mesmo, que a gente faz tipo um som do Z, que a gente faz... Se perceber, quando a gente começa a trepidar, começa a sair um som do D entre eles. Tipo, que parece muito com o nosso som do D, que tu faz... Porque eles falam assim, porque parece que tem um som do D, isso é som D. Não, na verdade, é quando tu faz isso, ele sai um som parecido com o D. Eu não sei explicar isso, eu acredito que tu vai poder explicar melhor, mas é uma coisa que eu percebo. Eu só tomaria um pouquinho de cuidado para fazer essa comparação, só pelo seguinte, esses sons, como a gente não tem ele, tem um som muito... São pares, igual eu brinquei com você, são pares, são casais. O som do T e do D é um fonema dental. O que é isso? A minha língua está atrás do dente. Então eu faço D, D. Ele é um fonema plosivo, quer dizer, eu não consigo prolongar. Eu só consigo repetir. D, D. Também não consigo prolongar, só consigo repetir. E eles estão um ponto articulatório atrás. Quando eu falo de anatomia. Então, um ponto articulatório atrás. Então, é muito comum, quando a gente está aprendendo inglês, a gente escuta thank you. Peraí. Thank you. Aí eu começo a falar thank you. Porque tá com T. Eu não conheço esse thank you. Eu vou falar thank you. E aí a gente começa a ouvir thank you, thank you. Aí você fica, peraí, é thank you ou é thank you? Ou é thank you? O que é isso? Thank you, vai pro F. Vai pro F. Porque é o som mais próximo que a gente tem no português. Então, é thank you ou é thank you? É them ou é them? E aí eu tenho que tomar um cuidado de fazer essa comparação, porque, por exemplo, though é uma palavra. Dough é outra palavra. Dough é a massa. Dough quando a gente está cozinhando lá, então eu tenho dough. E aí, e se eu for pro though, é outra coisa. Então, eu falaria que esse som, a gente acaba tentando achar o ponto próximo. Então, você vai falar assim, tem um D. Não tem o D. É o ponto articulatório, está muito próximo do D. Mas ele é um som. O D ele é plosivo, curto e atrás do dente. O é fricativo, longo, entre o dente. Então, é essa diferença que eu gosto de fazer e mostrar. Certo? Sim.
Tinha esse codinho? Ótimo, nossa. É ótimo. Nossa, tá dando uma aula aqui, ó. Meus alunos, eu vou dar esporro pra quem não tá aqui. Já fique sabendo, que depois eu vou olhar quem participou. Porque, assim, isso é uma coisa que é tão difícil pra quem é um professor conseguir explicar essa diferenciação. Porque, realmente, quando tu faz exercício, o som mais próximo é do D. Mas eu falo, mas tu não pode falar com o som do D. Tu tem que fazer essa postura. Minha professora de inglês aqui, lá da faculdade, 10 anos atrás, tá aqui, você acredita? Minha professora, na época eu era péssimo em inglês, não falava nada, desculpa te cortar. E tudo começou de uma forma assim, eu comecei a fazer vídeo de coisas que eu descobria sozinho. Então, o meu primeiro vídeo, acho que foi em novembro do ano passado, eu tava estudando, e aí uma das aulas, eu falei, sabe assim, quando você fala assim, cai aquela ficha, e eu já falava inglês, mas assim, gente, por que eu nunca pensei nisso antes? Eu estudando uma coisa da fonoaudiologia. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. E eu lembro direitinho que, inclusive hoje, eu não apaguei o vídeo tá lá, mas hoje eu faria esse vídeo diferente, porque eu usei alguns termos que estavam errado. Eu falei assim, gente, olha que legal, no inglês a gente tem o som do R, que é o nosso R de barata, barulho, aquele R que vibra. E eu lembro de falando assim, olha, a palavra butter, a gente fala com o som do R. E no inglês americano, tá? Computer, butter. A gente fala com o som do R. E aí eu falo assim, e foi legal, porque foi uma descoberta, assim, que eu tava estudando isso. E hoje, conhecendo um pouco mais, aprofundando um pouco mais na fonética, eu falo, não, peraí, eu mesmo iria me corrigir. Não é que a gente tem um som do R. A gente chama esse fonema é uma variação do fonema T. Então, a gente tem agora eu já tenho um conhecimento mais técnico para explicar. Que nós temos o fonema, então, o fonema é butter, mas eu tenho variações desse fonema. Então, essa variação eu posso falar butter, não é nem certo nem errado, e não é mais certo ou mais errado que o butter. Mas esse butter não é o mesmo som do nosso R do português. Por uma única justificativa. O nosso R do português, barata, é um som longo, eu posso prolongar. Barata, barulho. O R que a gente faz a variação aqui, que a gente chama de flap T, né? O flap T, ele não pode prolongar. Então é computer, butter, eu não posso prolongar. Então, eu não sabia essa diferenciação, tá? Porque como eu aprendi como butter. Water. Eu aprendi todas essas palavras, eu tô aprendendo. Então, mas sabe que o britânico, ele não costuma colocar o R no final. É uma coisa muito americana. O americano vai falar water e coloca os R's onde tem que ser colocado. O britânico, até o irlandês, foi como eu aprendi, ele vai falar water, daughter. Ele não fala water, ele não coloca o R que deveria existir ali. Então, muita coisa eu tive que... Tipo, vocês falam, por exemplo, tem aquela música Pretty Woman. O britânico e o irlandês falam pretty. Tem que falar city. Aqui não fala city. Entendeu? Então, tudo assim, muita coisa. Hoje em dia, eu tô mudando muito a minha forma de falar, tentando adaptar pro inglês americano, mas a gente ainda pego aquela mistura que eu ainda não consigo ir tudo pro americano. Mas são diferenciações assim que vou no processo, isso que tu falou mesmo, que a gente não sabe a explicação. Eu não sei a explicação fonética, eu explico para meus alunos, mas assim, eu não sei dizer essa explicação fonética que tá me dando. Então, assim, eu tô tendo uma aula aqui junto. Que bom, porque eu acho que assim, e eu fiquei com muito, sabe aquela expressão assim, pisando em ovos, para eu me expor dessa maneira no Instagram, ô Leandra, porque assim, toda vez que a gente se expõe, a gente está aberto a críticas, a trocas e tudo isso. Bom, eu não sou uma pessoa modelo de pronúncia em inglês. Não sou. Por que eu não sou? Eu aprendi o inglês muito, né? Eu estudo inglês há 17 anos, mas o inglês faz parte da minha vida há 5 anos. Que eu posso falar assim que eu sou fluente, foi depois de estar 2 anos morando aqui. Então, quando você vai falar de alguma coisa, você acaba se expõe e às vezes assim, no início era muito difícil para mim às vezes fazer um vídeo em inglês que eu falava, gente, como que eu vou falar de pronúncia? E eu tenho coisas a melhorar, eu tenho coisas que eu tô falando errado. Só que hoje eu começo a perceber que assim, bom, o que eu sei, o conhecimento que eu tenho hoje, eu já posso ajudar pessoas. Isso, eu já posso exatamente.
fazer pessoas quebrar um pouquinho do medo de falar. Eu posso mostrar até onde você pode errar, né? E então, assim, isso me deu a liberdade de vir me expor aqui e de mostrar, e eu aprendo todo dia. Com esse aprofundamento na fonética, cada dia mais eu tenho aprendido e trocado experiência com professores. E uma coisa que eu vou te falar, assim, não preocupe em ter que mudar. Hoje eu tenho que mudar. Por quê? É igual o nosso, falando de sotaque. Você tem seu sotaque, eu amo falar de sotaques no Brasil, no português, porque o sotaque é a sua identidade. Não significa que você mudou no Rio. A partir de agora, a Lolo tá aqui, minha aluna. Eu não preciso falar mais casca, eu não preciso passar a falar assim, usar o X no meio. A Lud tinha comentado do X lá no meio, porque eu sou mineiro, eu vou falar uai, eu vou cortar palavras. A gente tem a característica do sotaque do mineiro, né? E a fonética, o que é a fonética? É o estudo dos sons da fala. Ela estuda essas variações. A fonética descreve essas variações. Então, o que é aí? O mineiro, o final T com I, a gente vai usar o fonema ch, ch. Isso é característica do mineiro. Outras regiões, não estou falando só do mineiro, tá? Desculpa, gente. De algumas regiões do Brasil. E a gente tem outras regiões que não. O T com I é T. Então, a gente tem tia e tia. Os dois estão foneticamente corretos. Não é um mais certo do que outro. E aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado porque eu posso falar butter, eu posso falar butter. Os dois estão certos. Onde que eu estou inserido? Qual que eu vou ouvir mais vai ser o que vai acabar falando mais. Mas eu não preciso me preocupar. Eu falo que hoje, se eu tivesse que dar aula para um gringo, né, aula de português para uma pessoa, eu ensinaria ele a ouvir. Você vai escutar abacate, abacate. Você vai escutar time, time. Você vai escutar isso, aprenda, abra seus ouvidos. Mas o que você vai falar vai depender de onde que você está inserido, o que você achar mais bonito, o jeito que você quer. Tem gente que fala assim, nossa, você tem um sotaque carregado. Eu falo, obrigado, porque isso para mim é um elogio. Não é questão de é minha identidade, é da onde eu vim. É verdade. Claro que vai ter trabalhos e trabalhos. É o que eu falo que a gente tem que respeitar isso como profissional. Quando eu trabalho com, por exemplo, eu dentro da clínica fonoaudiológica, eu tinha pessoas que chegavam para mim, eu tive uma vez um repórter que falava, Elbert, eu vou pegar uma posição dentro da emissora que eu preciso tirar um pouco o meu sotaque. Beleza, ótimo. Então, a fonética vai ajudar isso. Eu vou pegar, vou te mostrar as características daquele sotaque e o que você tem que limpar. Então, até dentro do Brasil, se você vê um jornalista do Jornal Nacional, ele tem que limpar um pouco dele o sotaque, porque ele está fazendo um jornal para o Brasil. Se você vai ver um repórter para um jornal local, a emissora quer que aquele repórter tenha sotaque, para se conectar com as pessoas, para mostrar que ele é daquela região. E é esse que eu trabalho que eu acho que assim, dentro do inglês. Espera aí, o que é o sotaque? E outra coisa, eu vejo muito hoje a questão das pessoas assim, fale como nativo. Isso vai além, mais deep, mais profundo dentro da fonética. Por quê? Dentro da fonética a gente tem duas coisas. Uma coisa é o sotaque. A gente tem que tomar cuidado para o nosso sotaque não fazer a gente errar na pronúncia em inglês. Então, o sotaque do mineiro, por exemplo, que a gente tem muito o ti, eu não posso chegar aqui, ver T com I e falar ti para tudo, porque eu vou falar outra palavra. Então, eu não posso falar tip, porque tip eu estou falando a palavra barato. E eu quero falar tip. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, é isso que eu vou tirar, vou limpar o sotaque. Agora, eu trabalhava no aeroporto como bartender, até no início desse ano. E era legal porque, às vezes, só de eu começar a falar com uma pessoa, a pessoa falava assim para mim, você é brasileiro? Eu falava, sou. E isso é legal porque não é o meu sotaque, é a minha musicalidade. Musicalidade de falar. A gente chama essa musicalidade de prosódia. Às vezes, eu vou estar falando perfeitamente, sem nenhuma troca, com todos os fonemas perfeitos. Mas ainda assim, eu tenho uma musicalidade. Olha só a sua musicalidade. É o jeito de tu falar,
o mineiro fala diferente. Verdade, eles conversam diferente. Eu não sou aqui imitando, mas assim, eu gosto de brincar um pouquinho com isso, porque dentro das trocas ainda assim existe a musicalidade. E mesmo a gente falando inglês, eles vão pegar essa musicalidade que só a nossa língua tem. E a gente tem que aceitar isso e ter orgulho disso. Porque Sim. não é erro, não é troca. É essa musicalidade que a gente traz, é a nossa identidade. Tá? Eu ficaria ouvindo, escutando, porque assim, eu tenho que agora fazer realmente o curso contigo, porque eu não posso perder, eu já vi que eu tenho muito para aprender e que vai ajudar muito nas minhas aulas, assim. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais, então, aqui, para finalizar do teu projeto. Até eu anotei aqui que tu falou indicações de sites, que se tu quiser, tu pode me passar, que eu deixo na descrição também, que eu vou deixar essa live gravada. Mas fala um pouquinho mais, então, sobre o teu projeto, teu Instagram, que tu já falou um pouquinho mais, né, complementa. Claro. Sobre também os cursos que tu dá, porque tem certeza que tem bastante gente que ficou interessada. Não, bom, é o seguinte, 2021 vai ser um ano bom, tem vários projetos vindo aí. O que eu tenho hoje, eu tenho feito alguns workshops, então, bom, não sei qual vai ser a data do próximo, eu ia abrir uma turma agora, tem algumas pessoas aqui que já passaram pelo workshop, que é o quê? Eu trabalho essa questão dos sons, né? Normalmente, esses workshops são curtos, eu faço um workshop de 2 horas e apresento a fonética, apresento todos os sons, apresento para a pessoa preparar o ouvido dela, para ver o que é a fonética, o que é o som. Em breve vai ter, sim, cursos vindo aí, com cursos completos da fonética do inglês, mas isso requer muito trabalho, é isso que eu estou assim, dentro, estudando, porque é uma coisa que tá sendo construída, não existe, né? Então, principalmente com esse olhar mais fonoaudiológico, com essa perspectiva mais anatômica, isso tudo tem que ser construído. Eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram. O que eu tenho feito hoje é tentar, eu brinco que assim, eu estou descomplicando o inglês, mas não é tirando a importância da gramática de forma alguma, até porque isso eu continuo estudando, eu continuo aprendendo muito, né? Tem pessoas aqui, professores meus aqui, e é uma coisa que eu acho que é uma coisa contínua, mas eu tento descomplicar um pouquinho para a gente tirar um pouquinho desse medo, sabe? Esse medo que a gente tinha de chegar e falar, e a gente tem que perder isso, mas eu tenho que não simplesmente falar, não, simplesmente fale. Não, eu tenho que ter um apoio, né? Eu tenho que ter um apoio porque a gente é muito fácil falar, mas é difícil tá lá no lugar do outro, né? Então, assim, até para mim, que já estava morando aqui há 3 anos, quando eu passei por entrevista de emprego em inglês, eu me travava, eu falava, bom, como que eu vou me apresentar falando tudo isso em inglês? E eu ficava preocupado com a minha pronúncia, então a gente tem que trabalhar essas etapas. Então, o convite que eu faço a vocês, fiquem lá coladinhos no meu Instagram, vai ter muito conteúdo novo, 2021 vai ser um ano que eu estou me entregando muito nessa parte da fonoaudiologia aqui do inglês, para o Speech Language Pathologist, né? Que é para trazer essa questão desses sons, para trazer essa questão bem específica do inglês, do português brasileiro. Porque você sabe, né, Lele? Português brasileiro, a gente tem um diferente do português de Portugal. Ah, sim! Eu tive dificuldade de entender eles lá. Mas você sabe por quê? O português de Portugal, ele é stress rhythm. É o mesmo tipo do inglês, sabia? E o português do Brasil é silábico. Então, o ritmo é silábico. Me disse o que tu tá... Eu não sei as expressões, tá? Como eu falei. Até o meu conhecimento em inglês, eu estudei General English na Irlanda, mas é aquele curso para tu aprender a falar o inglês. E depois fui desenvolvendo, né? Mas isso que tu estás falando é a questão que eu tento explicar para os meus alunos, que a gente tem muito costume de botar acentuar no final da palavra. Isso não é comum no inglês. O inglês aí costuma ser mais contínuo. O inglês é uma língua por estresse. E por ser uma língua de estresse, bom, aí que vem todo aquele conteúdo, né, da gramática, de content words, de palavras de conteúdo. Então, isso tudo vem da fonética, tem toda essa... A fonética ajuda muito com isso, porque
você começa a ver, o inglês é uma língua de ritmo e o português é uma língua de sílaba, a gente pronuncia todas as sílabas. O inglês a gente não pronuncia todas as sílabas, né? Então isso é muito legal quando a gente vai aprendendo e principalmente aprendendo a ouvir. A fonética consegue ajudar nessas explicações de content words, function words, da gramática. Quando você estuda a fonética, você vê, porque isso tudo faz parte da linguística. E o profissional da fonoaudiologia, ele entra na linguística, né? Então, assim, isso é muito legal. Bom, é isso, eu gostaria de convidar todo mundo, vá lá, participem. Eu gosto de produzir muito conteúdo e o que eu tenho feito, Lê, é me entregando mesmo, fazendo conteúdo sob demanda, o que as pessoas me pedem. Então, às vezes tem professor de inglês que me manda assim, Albert, me faz um vídeo, a Tati um dia me mandou, me faz, por favor, um vídeo com exercícios para ensinar o R no inglês. E aí eu produzo um vídeo falando sobre isso, porque eu gosto de produzir coisas que não só para mim eram difíceis, mas coisas para as pessoas, sabe? O que seria um difícil na sua realidade. Então, eu acho que é isso. Assim, o meu papel aqui é descomplicar um pouquinho, é mostrar como que a fonética pode ajudar, mostrar que eu posso ser uma base, posso ajudar vocês. Então, hoje eu tenho trabalhado muito isso com os meus alunos. Eu tenho muitos alunos que fazem inglês comigo, que tem um professor de inglês e que fazem comigo esse apoio de abrir o ouvido, de trabalhar a fala, e é isso que eu tenho construído, tenho contribuído aqui no Instagram. Ai, Albert, eu não vou falar, assim, as outras pessoas não se sintam ofendidas, as outras pessoas participaram da live, assim, foi uma live que as outras lives foi muito mais de experiência de vida, falando sobre a questão de como foi aprender o inglês, tudo mais. Mas eu tô assim, eu aprendi tanto com tu aqui hoje, que tu não tem noção, assim. Eu já te sigo, já sabes que eu sou uma grande admiradora, mas, nossa, assim, eu aprendi muito. Gente, todo mundo participou da live. Todo mundo tá me seguindo, vão lá seguir o Albert, que vocês não vão se arrepender. Se querem aprender inglês, olha, essa questão da fonética, eu nunca imaginei o quanto era importante até começar a seguir o teu trabalho. Sério mesmo, assim. E eu passei a utilizar com os meus alunos, assim. Então... Obrigado, Lê. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Assim, ó, muito obrigada. Foram mais de 1 hora de live. Então, assim, ó, muito obrigada, tá? Pelo teu tempo, por ter, assim, compartilhado tanto conhecimento. Eu acredito que bastante gente gostou, espero que tenha dado bastante coraçãozinho. Saiam daqui, já vão seguir ele, por favor, que não tem desculpa. E, ó, muito obrigada, Albert, de coração, tá? Eu que agradeço, pessoal. É um prazerão. Chamem lá, me mandem oi lá. Bom, quem tiver interesse de fazer o próximo workshop, já me manda mensagem, fala, olha, eu tenho interesse, porque aí eu deixo guardado. Assim que eu abrir as vagas, normalmente são turmas bem reduzidas para eu conseguir dar atenção para todo mundo. Então, assim que eu abrir as vagas, eu já mando a mensagem para todo mundo. Em breve vai ter o próximo. Guarda a minha. Pode, já tá contado lá. Mas é isso, Lê. Brigadão mesmo. Logo, logo eu vou te convidar para você, para eu te fazer uma entrevista aqui no meu perfil. Bom. Ai, meu pai, aí eu fico nervosa. Então tá, gente, obrigada, Albert, novamente. Gente, obrigada por todo mundo que assistiu. A gente se vê na próxima, tá? Tchau!